mas, infelizmente, existem algumas normas que têm que ser respeitadas. A Anvisa, ela é terrível quando se trata da gente inovar, e a gente tem que ter muito cuidado. Trata-se de uma categoria de produtos chamada Mastermed. Por que Mastermed? Esse nome, eu acho que a ideia com essa categoria de produtos era fazer uma categoria de medicamentos homeopáticos desde o início, mas tínhamos que atender a muitas normas da Anvisa e acabamos desistindo por um bom tempo. Mas depois abriu uma possibilidade para lançar essa linha de medicamentos como extratos fluidos, com informação biofísica. Aí passou. Tá? Vocês já vão entender por que por que extratos fluidos. Porque o que acontece? Quando a gente fala em fitoterápicos, todo mundo pensa em medicamento, certo? Mas quando a gente diz extratos fluidos, a gente tem que explicar um pouquinho, mas não deixa de ser a mesma coisa, são extratos. Só que esses extratos, eles precisam de outras informações que os fitoterápicos não têm. Já vão entender o porquê em seguida. Então, vamos agora iniciar falando que isso vocês, quem é terapeuta, deve ter sentido o que eu senti até agora. Que temos feito de tudo, principalmente aqueles pesquisadores como eu, que têm me esforçado durante todos esses anos, e com 45 anos de experiência clínica, tentando, através de alguns princípios, de alguns produtos naturais, colocar à disposição do paciente tudo que ele precisa para se tratar. Olha que é uma epopeia. E eu parabenizo todos os que têm conseguido pelo menos uns 30, 40 ou até 50% de êxito. Porque se é para tratar problemas vasculares, a gente vai para digamos, para extrato de semente de uva e outros princípios que tratam problemas circulatórios. Se é para problemas neurológicos, é a mesma coisa, só que aí nós temos Alzheimer, Parkinson e outros problemas neurológicos que não tem como tratar através de suplementos, né? Então, chegamos num ponto onde suplementos não são mais suficientes para tentar esses tratamentos, sendo que vivemos um momento estranho, onde a cada dia aparecem mais doenças e, por incrível que pareça, mais difíceis de serem tratadas. Então, e fora doenças novas que não existe nem pesquisa científica para amparar um tratamento que possa trazer benefício aos pacientes. E tudo isso, muitas vezes, provocado por pequenas atitudes que as pessoas têm. Veja só, recentemente li uma pesquisa científica interessante, que fala sobre a opção por partos através de cesariana, e a grande coincidência é que quem nasce de cesariana tem o sistema imunológico mais frágil, porque a criança, quando nasce, não entra em contato com a autodefesa da própria mãe. Ele é apenas retirado externamente, então ele não passa por aquele processo de nascimento, onde entra em contato com toda a comunidade bacteriana que a mãe tem. Então, veja só que interessante, se alguém estiver grávida e precisar ter a criança, pense nele antes de fazer uma cesariana, porque eu não sou contra a cesariana, muito pelo contrário, mas se houver condição de parto normal, é o melhor fazer o parto normal. Outro trabalho interessante que estava lendo, né? A quantidade enorme que se tem de problema de tireoide. Você não tem percebido tanto hipo quanto hipertireoidismo
tem se manifestado com... Aliás, faz parte das doenças mais frequentes, né, atualmente, né? E, recentemente, houve um trabalho científico interessante, que diz que o iodo, por exemplo, que mantém a integridade da glândula tireoide, só é captado quando o organismo se encontra neutro. Então, o pH neutro. Então, o nosso pH é extremamente ácido. Então, como que ele vai absorver ou assimilar o iodo, né? Então, nós vamos ter que, infelizmente, ficar repondo o iodo constantemente. E esse mesmo trabalho científico diz que foram feitos muitos testes, tanto em animais quanto em seres humanos, e que quando se colocava um pH neutro ou ligeiramente alcalino, o iodo, mesmo com pequenas quantidades, era suficiente. Então, veja só quantas coisas interessantes vão aparecendo que não tinha explicação até o momento, né? Então, mas vamos voltar aqui ao nosso trabalho. Às vezes falo até demais quando me empolgo, quando me lembro de alguns temas interessantes, né? O que eu queria falar aqui, quando falo do cálcio e magnésio, né? Que vocês podem perceber que a Anvisa não se incomoda, pode ter 1000 anúncios de cálcio e magnésio, mas por que será que a Anvisa não questiona? Tanto anúncio de cálcio e magnésio, será que não vai acabar sobrando no organismo das pessoas? É interessante que não, porque cálcio e magnésio, eles fazem parte dos minerais alcalinos. Então, e nós somos extremamente ácidos. E quando o nosso organismo se encontra ácido, ele vai buscar a alcalinidade dentro dele. E ele vai buscar o que tem, onde tem. E ele vai encontrar que nos minerais que estão presentes, circulando na corrente sanguínea, como cálcio, magnésio e outros minerais alcalinos, ele vai utilizar mais esses minerais. E por isso a coincidência que geralmente quando se faz um exame laboratorial, o cálcio e magnésio há uma leve queda, porque é o uso constante, não tanto pelo nível sérico desses minerais no organismo, mas pelo grande uso por serem alcalinos, para recuperar o pH orgânico. Então, diante das alterações bioquímicas, vírus, fungos, bactérias capazes de comprometer o metabolismo e a função dos tecidos e órgãos, ou mesmo formando novos tecidos que assumem controle absoluto e não permitem nem a aproximação de substâncias que ameacem a sua integridade, pouco se pode fazer. Um exemplo é o câncer. As células cancerosas, elas são extremamente sábias, extremamente inteligentes. Elas sempre vencem, porque as células cancerosas sempre vencem, porque elas têm mais sabedoria do que as células normais. E a sabedoria delas é tão grande que quando elas percebem que vão ficar sem alimento, porque é aplicada a quimioterapia, então o que as células cancerosas fazem? Acaba se alimentando das próprias células mortas pela quimioterapia. Isso quando não utiliza a própria quimioterapia para se alimentar. Isso fazendo com que cada dia se torne maior esse tumor, ou esse câncer, por assim dizer, em qualquer parte do organismo. Então, enquanto não houver medicamentos que não sejam apenas para destruir o câncer, mas sim para tornar as células mais inteligentes do que as células cancerígenas, então aí vai ser difícil a gente tratar de uma forma mais correta. Recentemente, também foi essa semana ali um trabalho interessante, que já estão se levando até essas células cancerosas, vírus manipulados em laboratório, capazes de implantar uma mudança do DNA. Vejam só que interessante.
uma, essas células cancerosas têm esse vírus leva até a célula cancerosa uma substância capaz de alterar o DNA. Então, e essa célula cancerosa, em vez de continuar se proliferando, ela acaba brigando e comendo as próprias células cancerosas. Veja só como é interessante isso. Então, e talvez seja o caminho certo para acabar com o câncer em todos os ambientes do organismo, né? Então, é interessante como isso já é possível. O que antes era um sonho, hoje parece que isso está se tornando uma realidade. Além disso, se não bastasse tudo isso que falei agora, nós temos as nanobactérias e as superbactérias. As nanobactérias, que de tão pequenas, é difícil ainda elaborar antibióticos capazes de destruí-las, né? Eu coloco sempre o exemplo da Helicobacter pylori, mais conhecida como H. pylori, responsável por 90% das gastrites que nós temos em todo o planeta. Então, é uma nanobactéria. Então, os antibióticos não conseguem destruí-la, porque a gente não consegue nem vê-la no microscópio comum, até 100 vezes, apenas através de microscopia eletrônica que a gente consegue ver a H. pylori. Então, e os antibióticos, a não ser que sejam muitas cargas de antibióticos, mistura de antibióticos, que acabam não matando as bactérias, destruindo as bactérias, mas sim envenenando as bactérias para elas poderem morrer. Senão, e mesmo assim, uma pessoa com gastrite crônica está sujeita a ter novamente gastrite. Hoje já existem trabalhos científicos demonstrando que a H. pylori já passou a ser um dos micro-organismos presentes no nosso corpo. Então, que basta apenas nós mudarmos o terreno, ou deixar o terreno ácido, e para elas poderem se proliferar em grande quantidade e provocar gastrite e refluxo. E se fosse só isso, nós provocamos acidez constantemente com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. É importante a gente mudar um pouco a nossa forma de ser, pensar e sentir, né? E outra coisa interessante é a coincidência que nós temos de pessoas que não conseguem soltar tudo aquilo que está preso na garganta, são as pessoas que mais têm problema de gastrite. Eu sempre digo, tudo que guarda azeda ou empedra em algum lugar. Então, quando nós azedamos, é porque não conseguimos soltar essa acidez, né? Então, levamos o nosso inconsciente, ele acaba acreditando que esse nosso desgosto é físico. Então, ele faz com que as células parietais do estômago passem a secretar mais ácido clorídrico e menos mucolinfático, porque o ácido clorídrico tem vários componentes, como pepsina, pepsinogênio, ácido clorídrico, mucolinfático e fator intrínseco. Acho que são esses os componentes. Então, as células parietais do estômago, elas passam a produzir mais suco gástrico, mais ácido clorídrico e a mesma quantidade de mucolinfático. Então, o estômago fica sem proteção, a mucosa gástrica fica sem proteção. Aí, logicamente, vai aparecer a gastrite e quando chega um ponto que não é mais tanto ácido que precisa ser eliminado. Então, o inconsciente, mais uma vez, entra em cena e diz, não, vou botar isso para fora. Aí vem o refluxo. Piorou a situação, né? Então, e enquanto nós não mudarmos a nossa forma digamos, de expressarmos, enquanto não consigamos soltar para fora tudo que está azedando, vai ser difícil fazer o tratamento. No entanto, já temos hoje princípios naturais, porque, se não me engano, surgiu não faz um mês, o primeiro produto no mundo
que não está ainda, apenas está em fase de pesquisa nos Estados Unidos, para eliminar o Helicobacter pylori. No entanto, existem trabalhos específicos para destruir o H. pylori com o Alcaçuz. Tá? E nós temos agora, na Real Max, 2 produtos para destruir o H. pylori. Um é o Alca, que é um fito-hormônio, e o outro é um produto que vou apresentar em seguida, que contém o princípio ativo do Alcaçuz para destruir o Helicobacter pylori. E outra nanobactéria interessante, a Nanobacterium sanguineum. E o nome é bastante complexo, até de aprender, né? Até de decorar. Mas, com certeza, quem tem artrite ou artrose vai se lembrar desse nome, Nanobacterium sanguineum. Nanobacterium sanguineum também é outra nanobactéria, que ela se acumula principalmente nas cartilagens das articulações. E essa nanobactéria sanguínea é uma nanobactéria que tem, no máximo, tem 200 microns, seja dividida por 1 milhão uma unidade, 200 microns então, é o tamanho dessa nanobactéria. Mesma coisa H. pylori. Aliás, a H. pylori tem 200 e a nanobactéria sanguínea tem 300 microns. Então, não tem antibiótico que a destrua. E tão cedo não vai ser encontrado um produto para destruir a nanobactéria. Por quê? Porque ela secreta uma gosma esbranquiçada que calcifica. E ela fica dentro dessa calcificação. É como se ela fabricasse seus próprios caçulos para sobreviver. Mas nós temos um produto também chamado Fórmula 1, que vai lá e destrói o cálcio onde ela fica escondida. E aí também eliminamos a nanobactéria sanguínea, porque destruímos a casa dela. Então, ela não tendo mais casa, então ela vai morrer. E outro problema sério também são as superbactérias. E o mais interessante é que hoje as nanobactérias, as superbactérias, já são relacionadas com o consumo de antidepressivos e infecções hospitalares. Então, veja só, quase todo mundo hoje, mais de 40% da população brasileira toma antidepressivos. É muito preocupante isso. E porque aparentemente ele não provoca nenhum problema, mas eles provocam e muitos problemas. Então, os antidepressivos vão alimentar as superbactérias, né? Assim como aquelas superbactérias criadas também nos hospitais, né? Porque tem tanto antibiótico no ar dos hospitais, e as bactérias vão se acostumando com isso, e daí nascem as superbactérias que provocam infecções hospitalares. Eu mesmo, quando eu fiquei internado por causa do Covid, peguei uma infecção hospitalar por uma superbactéria. Tomei todos os antibióticos que havia à disposição e não fazia mais efeito. Aí entrei em coma por causa de uma infecção hospitalar. Fui tratar Covid e estava morrendo por causa de uma superbactéria. Mas, daí, felizmente, o médico que me atendeu era extremamente inteligente e ele montou um jeito de pelo menos, me devolver a vida para poder depois eu fazer o trabalho para eliminar as superbactérias. Sem contar que também nos deparamos com alterações bioquímicas e orgânicas provocadas por nosso próprio inconsciente, baseado em quê? Nas próprias informações que, ao longo do tempo, nós incorporamos ao nosso acervo no DNA. E o nosso inconsciente está pronto para nos ajudar, né? E quando nós manifestamos certas atitudes, certas formas de ser, pensar e sentir, e nos identificamos com a mesma energia que as doenças psicossomáticas, hoje o nome de doenças psicossomáticas, tem, então essas doenças vão se manifestar, porque o que elas precisam é
apenas o terreno, que todo dia nós alimentamos com nossa forma de ser, pensar e sentir. Então, esse trabalho de estratos fluidos visa oferecer uma nova categoria de produtos considerados medicamentos homeopáticos. Este sim, para interagir bioquimicamente com os tecidos e o metabolismo, trazendo assim o alívio da dor e da inflamação, bem como o retorno do equilíbrio metabólico e recuperação do paciente, ou seja, de todos os tecidos do seu corpo. Os produtos da categoria eles são compostos por combinações de princípios fitoterápicos. Aqui entra, o que são princípios fitoterápicos? São extratos fluidos, ou seja, são extratos de plantas. E também nós temos oligoelementos, só que aqui não são oligoelementos dinamizados, aqui são oligoelementos puros. Tá? E os sais bioquímicos, que são os sais de Schussler. Então, esses são os princípios que compõem toda essa categoria de produtos Mastermed. São fórmulas eficazes que já fazem parte da recomendação de alguns profissionais com excelentes resultados. Alguns produtos desses que vocês vão ter à disposição, esses produtos, alguns profissionais já os usam há muitos anos. Eles criaram formulações e cederam para mim essas formulações para ver se colocamos no mercado algo que realmente funciona para muitos casos, como vocês vão ver em seguida, que para a ciência não tem cura. A grande vantagem dessa categoria é manter a ação bioquímica pura dos princípios ativos da formulação e agregar energia através da técnica da dinamização, sem interferir nas propriedades terapêuticas bioquímicas. Isso de agregar energia é muito interessante. Deixa eu ver, não tenho aqui um slide que eu gostaria de mostrar, mas agregar energia significa, alguns princípios ativos, é preciso que eles trabalhem não só no ambiente bioquímico, mas sim em nível psicoemocional, porque muitas doenças nós mesmos criamos, como repito, com nossa forma de ser, pensar e sentir. E o inconsciente vai criar tudo que nós queremos guardar, vamos guardar. É o caso, digamos, de uma prisão de ventre. As pessoas que têm prisão de ventre, geralmente, são pessoas que gostam de guardar mágoas. E enquanto não se verem livres dessas mágoas, elas não vão se ver livres da prisão de ventre. E lembrem-se da minha frase: tudo que guarda, azeda ou empedra em algum lugar. Aqui nós temos os 6 produtos. Aqui vocês vão contar, mas não são 6, são 7, não. Aqui um é líquido e também tem em gel. Tá? Então, aqui nós temos os 6 produtos. Por enquanto, nós temos uma lista de 30 produtos, mas, por enquanto, estamos lançando somente esses 6. Não dá para lançar todo de uma vez, porque isso depende de muito valor investido para poder lançar esses produtos. Tá? Primeiro, porque algumas matérias-primas são muito difíceis de achar. Aqui temos o primeiro produto, Ceramidol, um extrato fluido com informação biofísica para controle da entrada de gorduras tóxicas, que são as ceramidas, no sangue, responsáveis pelo diabetes. As ceramidas, alguns vão me dizer, não, mas ceramidas existem na pele, mas é para ficar na pele, não é para entrar no sangue, para provocar diabetes. Recentemente, uma pesquisa atribui principalmente as ceramidas ao diabetes. Então, quer dizer, mas ceramidas também, elas também produzem gordura, estimulam a formação de gordura. Então, por isso, a necessidade de retirá-las. Temos o colestamin, que é um extrato fluido com informação biofísica para controle dos lipídios, HDL e LDL,
e principalmente da esteatose hepática. Se alguém dos participantes conhece algum produto para retirar a gordura no fígado, me diga, porque, por enquanto, eu não conheço nem químico, e muito menos natural. Hoje nós temos o colestamin, capaz de retirar a gordura no fígado, mais conhecida como esteatose hepática, e ajudar a regular os níveis de HDL e LDL e das gorduras totais do organismo. Temos também o deprenamil, que é extrato fluido com informação biofísica para o controle da depressão. Até agora, tudo que vocês tinham à disposição para depressão eram produtos naturais, calmantes, meio relaxantes, tá? Mas em nenhum momento vocês tinham um medicamento para depressão, a não ser os medicamentos químicos. Hoje nós temos o deprenamil, que aliado aos outros produtos para relaxar, vocês vão ter um produto de grande valia para o tratamento da depressão. Não vamos deixar de falar aqui do rubídio, do vanádio, do gluconato de lítio, para tratamento de depressão. Eles são importantes, sim, porque eles agem em alguns, nos terrenos biológicos, mas nós precisamos de algum produto que entre lá no cérebro e possa fazer esse trabalho, como o deprenamil. Temos outro produto chamado gluconamil, que tem informação biofísica para controle da glicemia. Então, eu tenho recomendado tanto o gluconamil quanto o ceramidol, os dois juntos, porque aí nós fazemos um trabalho muito melhor do que utilizá-los isoladamente. Então, aqui com o gluconamil, você pode tratar diretamente pode baixar diretamente o nível de glicose. Também não estou pedindo para você, quem está tomando já metformina ou glifage, que pare de tomar. Não. Você pode ir tomando e aos poucos ir tirando o outro, mas o importante é que esse aqui vai retirar a glicose. Aliás, você não retira a glicose, você acomoda a glicose dentro das células e não deixa no sangue circulante. Então, essa é a ideia do tratamento do diabetes, não tirar a glicose, não retirar a glicose, mas sim colocá-la dentro das células, tá? Que é onde ela deve estar, e não no sangue circulante. Temos o Neurolan, que é o extrato fluido com informação biofísica para controle e tratamento de doenças neurológicas. Veja só, já vamos ver os produtos individualmente para vocês verem a composição e o porquê. Até agora, nós não tínhamos um produto, digamos, tem Parkinson, tem Alzheimer, mas não tínhamos um produto. Nós fazíamos até agora um tratamento paliativo, mas não um trabalho específico, né? Temos o Reumalan, também com informação biofísica para controle de dores reumáticas e processos circulatórios das extremidades. Essa aqui, acho que a Lilaine começou a falar sobre dores reumáticas, dores nos joelhos, aí, ou nas articulações de forma geral. Esse o Reumalan é um produto excelente. E a grande vantagem também nós temos o Reumalan Gel, que você pode utilizar diretamente nas articulações, ou às vezes em pernas inchadas, processos circulatórios, até em cima de uma ferida oriundo de um problema circulatório. Agora aqui temos o frasco do ceramidol, né? Aqui nós temos a composição. Esses nomes que parecem palavrões são os nomes científicos. Aquilea millefolium, que é o milfólias. Temos o melão de São Caetano, temos o zimbro, a cúrcuma, o alcaçuz, a amora branca. Os frascos todos são na cor de produtos homeopáticos, que são frascos âmbar, com 60 ml em gotas, tá? As indicações: redução de lipídios tóxicos como as ceramidas, 15 gotas 3 vezes ao dia, via sublingual ou misturadas um pouquinho d'água. E a orientação é
agitar 10 vezes antes de usar. As ceramidas, agora vou explicar um pouquinho para vocês entenderem o que são as ceramidas. São moléculas de gordura que especialistas em saúde associam a doenças cardiovasculares e ao diabetes tipo 2. Pertence a uma família de moléculas lipídicas cerosas, composta de álcool insaturado de 18 carbonos, esfingocina e um ácido graxo de cadeia longa, unido através de uma ligação amida. É a molécula base dos esfingolicidina. Isso é bioquímica, deveria ter tirado. Então, as ceramidas são responsáveis pela entrada descontrolada de gordura tóxica no sangue, afetando os órgãos como pâncreas, fígado e coração. As ceramidas são os principais elementos da camada externa da epiderme, como eu já tinha falado, da pele, né? Que também é conhecida como estrato córneo, ressaltando que são lipídios, ou seja, gorduras que possuem a função de criar um revestimento na pele, que servem para proteger a pele. Então, mas tem que ser externos, eles não podem migrar para a corrente sanguínea, porque senão vira uma gordura tóxica no sangue. Aqui tinha começado falando sobre gorduras tóxicas e toquei também em colesterol, triglicérides, essas coisas aí. Hoje nós temos medicamentos, principalmente as estatinas, que são as mais comuns, simvastatina, atorvastatina, então todas essas estatinas para reduzir o nível de colesterol sérico. E a ideia é a prevenção de doenças cardíacas e derrames, AVCs, né? Mas hoje os trabalhos apontam que as estatinas colocam o organismo num risco muito grande para ter diabetes tipo 2 já existente. E muitas pessoas, alguns trabalhos já mostram também que todas as pessoas que tomam estatina estão sujeitas a ter diabetes. Então, você trata a gordura e adquire diabetes. Não sei se é uma troca justa, mas eu gostaria de não ter que trocar nada e me curar do diabetes. Um artigo de revisão argumenta que mais cientistas deveriam investigar as ceramidas com o objetivo de desenvolver uma nova classe de medicamentos para complementar as estatinas. Agora temos o ceramidol. Então, aqui coloquei uma pesquisa dessas que eu fiz. Quando os cientistas utilizaram drogas ou meios genéticos para reduzir a síntese das ceramidas em animais, conseguiram evitar que os animais desenvolvessem doenças cardiovasculares e diabetes. Olha que coisa maravilhosa. Outros estudos em animais descobriram que as ceramidas podem aumentar o armazenamento de gordura, diminuir o uso de glicose e reduzir a eficiência das mitocôndrias, que são as produtoras de energia nas células. Então, veja só, a ciência, a preocupação da ciência até o momento. Então, agora, a pergunta, por que desenvolver produtos para diminuir as ceramidas? Era a minha questão. O motivo, que eu mesmo respondo, é que as ceramidas exercem seus efeitos nocivos em tecidos como o fígado e não na corrente sanguínea. Então, o fígado acaba sendo o órgão mais prejudicado. Como resultado, nós temos que pessoas que tomam estatinas, voltando lá às estatinas, as ceramidas se acumulam no fígado, e isso pode gerar efeitos colaterais com o aumento do risco de diabetes tipo 2. Em síntese, o tratamento ideal deve incluir a redução do colesterol e também redução das ceramidas. Mais um produto novo, o colestamin, né? Aqui nós temos a composição toda do produto, tá? Não adianta misturar tudo isso aqui, pessoal, que não vai sair colestamin. Tudo isso aqui, alguns têm dinamização, tudo isso ali, então, não, se não fizer da forma certa, não adianta misturar, que não vai funcionar. Tá?
Também a apresentação é extrato fluido e é sempre todos em frascos âmbar com 60 ml em gotas. Aqui sim, controle metabólico dos lipídios e esteatose hepática. 15 gotas 3 vezes ao dia via sublingual ou diluída em água. E a mesma orientação, agitar 10 vezes antes de cada dose. Então, o colestamin é um poderoso nutriente para o controle metabólico do lipídio no organismo, equilibra o HDL e LDL e eficaz no tratamento da esteatose hepática. Então, ele é revitalizante físico e psíquico, tônico pulmonar e cardíaco. Essa dissertação aqui é baseada nos componentes que eu mostrei lá atrás, que são baseado em todos esses componentes que têm todos esses princípios, tá? Promove a perda de peso também o colestamin e atua na bomba de sódio, melhorando o metabolismo dos glicídios e lipídios, além de estimular a atividade da glândula tireoide e diminui o metabolismo basal e reduz o nível de colesterol. Mais um produto, Teprenamil, que é para depressão, aqui tem toda a composição, e vocês podem já... Por que ele está dando toda essa composição? Porque a lei manda, pessoal, não é porque tem... a lei manda que você tem que... A pessoa tem que saber o que está tomando quando se trata de medicamento. Então, a lei manda, tem que ter toda a composição. Agora, como faz essa mistura? Esse é o segredo industrial, mas a lei manda que tem que ter toda a composição para referência do próprio paciente. Então, esse também é para controle da depressão, 15 gotas também diluídas em água, 2 vezes ao dia, ou pode ser 3 vezes ao dia, não precisa ser 2, pode ser 3 vezes ao dia, ou dilui a água ou toma via sublingual. Vamos para o gluconamil, para controle da glicemia, diabetes mellitus, ou seja, diabetes senil ou diabetes tipo 2. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes para fazer o gluconamil. Cada um na sua proporção específica para poder chegar ao produto. Então, 15 gotas de prevenção ao dia, via sublingual, ou misturada com água. Esse aqui, sim, tem essa observação antes da refeição. Isso é o ideal. Esse aqui, tomar antes das refeições, porque ele vai inibir a entrada de mais glicose, ou vai inibir a entrada de glicídios na corrente sanguínea. Vamos para o Neurolan. Tá? Quando eu falei, que vão entender agora por que a gente se preocupa muito com as doenças neurológicas. Muitos confundem doenças nervosas com doença neurológica. É diferente, pessoal. Doenças nervosas, nós nos referimos a comportamento. Neurológicas são as doenças propriamente ditas, como Parkinson, Alzheimer, e outras doenças aí, todos esses nomes complexos ali, que tem nomes do descobridor da doença, ou do estudioso da doença. Essas são doenças neurológicas. Tudo que se trata de comportamento são doenças nervosas, então nunca confunda. Então, indicações, controle terapêutico de doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer, por exemplo. E a sugestão de uso, 15 gotas de prevenção ao dia, ou diluídas em água ou embaixo da língua. Reumalan, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 componentes. O Reumalan, nós temos extrato fluido e temos em gel. E você pode fazer o uso concomitante dos dois, para melhorar a dor por via interna, e você pode utilizar o gel diretamente nas articulações. Tanto para dores reumáticas, úlceras varicosas, você pode passar diretamente na ferida, né?
nos processos circulatórios periféricos, aqueles processos que não tem mais, que a pessoa já está até para ser amputada devido a diabetes, né? Então, diabetes, então aí você pode passar diretamente esse gel diretamente nessas feridas, nos processos circulatórios periféricos. E a mesma coisa, 15 gotas 3 vezes ao dia, diluídas em água ou via sublingual. E é isso aí, pessoal, era só isso que eu tinha a falar hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu acho que tem uma pequena apostila, se não me engano, fiz uma apostilinha pequena, eu vou passar para a Lislaine, e quem é terapeuta pode pedir para ela, ela vai passar para vocês. Tá bom? Então, por hoje é isso. Lislaine, está me ouvindo? Oi, Lislaine. Oi, Lislaine. Oi, Lislaine. Pessoal, eu não estava conseguindo abrir meu microfone, agora eu consegui. Então, Lislaine. Deixa eu só dar uma pausa aqui, só um minutinho, Rafael. Tá.